Messias de Duna. Esse aqui foi mais um livro que eu li em 2021 para o desafio que eu tinha feito de ler 100 páginas por dia e que não consegui cumprir. E agora em 2022, em fevereiro, eu estou gravando o vídeo dele, já com alguns meses em que eu terminei a leitura, mas vou tentar falar sobre as coisas mais interessantes que eu li sobre essa obra. Bom, primeiro que esse aqui é um livro da série Duna, escrito pelo Frank Herbert, e é o segundo livro da série, ele vem logo depois do Duna. E na verdade, assim, eu conheço gente que leu Duna e acha que, li Duna, uma história bem fechadinha, tá completa agora o que eu queria ler, não vou ler as continuações. E na verdade, eu acho que isso é um grande equívoco, porque a história iniciada em Duna, todo um arco narrativo que o autor queria construir de alguns temas, em comum, ele se fecha em Messias de Duna. Messias de Duna é quase... deveria, eu acho, até ser parte do livro principal, porque realmente as coisas que Duna começa terminam aqui, que o autor mostra as consequências de uma série de coisas que ele vai colocando. Como o Messias de Duna deixa claro, o livro é ainda sobre Paul Atreides. Paul Atreides ele se tornou o grande Messias de Arrakis e promoveu a Jihad, que é a Guerra Santa dos Fremen contra o resto do Império, se tornando o novo Imperador. O Paul Atreides é agora a pessoa mais importante do Império, fundou um novo Império, inclusive ele aqui na sala do trono dele imensa, com uma guarda muito bem disciplinada, composta pelos Fremen, e ele fez a sede do novo império dele em Arrakis. No entanto, o livro vai mostrar as consequências dele ser essa figura messiânica que ele se tornou para os Fremen, as consequências da jihad que ele promoveu, não para o império em si, mas para o próprio Paul e principalmente para os próprios Fremen. Esse livro, o Messias de Duna, eu nem tenho tanta coisa para comentar sobre ele em um vídeo sem muitos spoilers, porque ele é um livro curto, tem 250 páginas, e muito do que ele coloca já tinha sido começado em Duna. Ele é realmente quase como um epílogo do que foi Duna e uma conclusão dessa jornada de Paul de se entranhar nos Fremen. E o livro vai mostrando que enquanto algumas pessoas podem ler Duna e achar que o Paul ele foi bom para os Fremen, que ele trouxe coisas boas, que ele se integrou nos Fremen, que tratava os Fremen bem, o Messias de Duna vai mostrar que não foi bem assim. Que na verdade o Paul fez os Fremen deixarem de ser quem eles eram. Que ele trouxe certo progresso, mas a custo da própria essência e da alma dos Fremen. Que o Paul essencialmente destrói a cultura dos Fremen quando faz com que eles saiam pelo espaço guerreando em seu nome, guerreando em nome dele enquanto um imperador messiânico que não era originalmente Fremen, e com isso faz os Fremen deixarem de ser quem eles eram. Eles ainda têm muitos dos costumes que tinham anteriormente, mas agora muito da própria vida deles está ligada ao que era ao que é essa nova religião que o Paul fundou para deixar os novos súditos dele, deixar o novo império dele leal a ele, que também tem muito envolvimento da irmã dele, que é a Alia das Facas, que ela aparece no primeiro livro, ela nasce no primeiro livro, mas ela só vai ter mais destaque aqui. Além de uma discussão completamente nova que o autor faz quando ele introduz o conceito dos Ghola, que são uma fabricação meio que mistura tecnologia e biologia e que tenta implantar uma personalidade em um corpo morto. E eu não vou falar porque isso é logo no início. Os rivais políticos do Paul, que querem destroná-lo por razões eles não são, como posso dizer, heróis querendo destronar um tirano, mas sim pessoas também mesquinhas querendo uma parcela do poder que ele foi negada. Inclusive esse pessoal que está aqui é um dos navegadores da guilda. Eles criam um Ghola do Duncan Idaho, que era no filme ele é interpretado pelo Jason Momoa e é um dos grandes amigos, um dos principais vassalos da casa Atreides.
e criam eles conseguem o corpo do Duncan, revivem aquele corpo e criam uma nova personalidade para aquele corpo. E entregam para o Poe como um presente. E aquele ali não é o Duncan. Mas será que é o Duncan? E aí o autor traz essa nova discussão sobre a questão da identidade, como se forma a identidade, a relação da identidade com o corpo e os conflitos que o novo Duncan Idaho, que ele atende por outro nome, na verdade, vai passando em relação a isso. E com o Poe, ao ver aquele velho amigo revivido, mas que na verdade não é o velho amigo dele, mas outra pessoa. E embora essa outra pessoa também tenha algumas sensações em relação ao Poe, por causa que está respondendo aquele corpo que tinha conhecimento de seu antigo senhor da casa Atreides. Mas é uma discussão muito interessante que faz a partir desse personagem. Eu achei assim algo diferente, estranho. Era algo que eu não imaginava ter meio que ressurreição no livro, mas acabou tendo e foi bem trabalhado. Mas a questão principal aqui, e portanto que é tão dispensável, é ver como os Fremen acabaram sendo destruídos pelo que o Poe fez. Sendo que no primeiro livro a impressão que muita gente pode ter é que o Poe trouxe uma salvação para os Fremen, que o Poe trouxe um progresso para os Fremen. E como eu falei, de certa forma houve progresso, porque a Arrakis agora está bem avançada no projeto de fazer o deserto se tornar, de fazer parte do deserto se tornar mais habitável, de plantar plantas lá, de ter um ciclo de água mais sustentável, mas mantendo parte do deserto. E isso realmente é feito, mas a custo da própria alma dos Fremen, que tem umas discussões muito interessantes sobre isso, sobre o que o Poe fez com os Fremen, sobre como os Fremen agora se percebem, sobre como todas essas mudanças trouxe o desperdício para os Fremen, trouxe mudanças em sua forma de se comportar, trouxe uma falta de desejo que eles tinham pelas coisas que eram vitais para ele anteriormente, e sobre como Poe, no fim das contas, e consciente de que isso iria acontecer, acaba destruindo, não vou dizer destruindo, mas modificando completamente a cultura dos Fremen para cumprir a sua vingança e para cumprir o seu papel como o escolhido das Bene Gesserit, que também é algo que ele se recusa a seguir completamente, além de mostrar ele pleno com seus poderes de Kisaden Hasterash, não sei pronunciar. Eu fiquei ensaiando quando eu pronunciar esse negócio quando eu vi o filme e vi a pronúncia deles em inglês, mas eu ainda não consigo falar direito não. Deixa eu ver aqui. Kwisatz Haderach, que é o encurtamento do caminho. Só que assim, o Poe, ele é um personagem muito multifacetado. Ele entende as coisas que fez, entende as coisas que causou, mas ele não é um personagem mesquinho. Ele fica muito dividido entre as coisas que ele fez. Ele é realmente complexo, ele realmente pondera sobre essas coisas, fica se passando pela mente dele as coisas que ele fez, as coisas que ele causou, o que ele precisa fazer para corrigir, o que ele deveria ter feito ou não, os limites da presciência, o que a pessoa saber o futuro pode fazer com que ela, até que ponto uma pessoa que pode prever o futuro não se torna escrava das próprias previsões que ela tem por perder o seu direito à escolha, por estar vendo o que vai acontecer. Ainda que existam diversos futuros, a pessoa fica condicionada segundo sua previsão. Isso é também uma discussão que o livro trata. E o livro aborda bastante coisa, na verdade, nessas 266 páginas, que acaba sendo... não tem como falar muito sem acabar incorrendo em spoilers. Portanto, minha ideia foi mais falar do tipo de coisa que o livro aborda e porque ele é vital de ser lido por quem leu Duna. Porque justamente é um epílogo, mostrando o que tornou-se os Fremen, o que Poe realmente fez com os Fremen. A resposta nesse livro. E toda a construção de personagem do Poe continua muito boa. Como eu falei, ele é um personagem muito bem trabalhado, não é um personagem plano, é um personagem que debate com as coisas que ele está vivendo, com as coisas que ele fez. Então, cara, foi um livro muito, muito bom. Eu não sabia o que esperar dele, que eu não tinha lido ainda. E a leitura foi realmente de abrir os olhos para
questões que o primeiro livro já introduz e que aqui a gente vê como elas realmente se tornam. O que trouxe tudo aquilo que Poe fez no primeiro livro, toda essa questão de profecia, de guerra santa, de intrigas do Império, de ser o Crisaden Haderach, das Bene Gesserit. Cara, é um livro tão bom, mas é um livro que só funciona tendo lido Duna, e tendo lido Duna há pouco tempo. É melhor reler o primeiro livro antes de ler esse aqui, porque, como eu disse, é quase como se fosse um livro só. É até estranho, eu vejo eles separados, é estranho pra mim, porque eles são um livro só. A forma como tudo é encaixado sinceramente, deveria estar no mesmo livro, em vez de estar em 2 livros separados. Talvez se fossem só esses 2 na saga, faria mais sentido, mas como são vários, são 6, e eu já sei mais ou menos como é que está organizado os seguintes, esse livro eu acredito que deveria ter sido um só. Portanto, reitero, é indispensável para quem já leu Duna. Eu acho que esse meu vídeo não ficou tão legal, porque já tem um tempo que eu li esse livro, e o Duna foi uma releitura, então as coisas estão mais internalizadas comigo, que o Messias não tá. E ele também tem a dificuldade de ter já várias coisas estabelecidas no livro anterior e ser um livro pequeno em que eu tenho pouco para falar sobre a plot, sem estar entregando muito material. Portanto, como eu disse, me limitei a falar sobre algumas das propostas que o livro traz, que deixa um pouco de lado a questão da ecologia para se focar em religião, em presciência, em identidade, e ainda no tema do imperialismo, das consequências do imperialismo que o Poe Atreides acaba promovendo. Mas por enquanto estou ficando nessa, espero que tenham gostado desse meu vídeo, até ficou curto, mas ele tem menos da metade do que o Duna, e ficou com menos da metade do tempo de vídeo, então parece apropriado. Mas eu vou ficando aqui e até o próximo livro, que eu ainda não sei qual vai ser que eu vou gravar, mas provavelmente será Conan, o primeiro livro aí lançado pelo Pipoca Nankin, que eu também li ano passado. Mas é isso, vou ficando nessa e até a próxima.